passo para ele, vamos dar uma Bíblia para eles dois aqui, dá para eles aí no web, esses dois aí também aí, ó. Vamos fazer leitura da palavra do Senhor todos juntos, para que possamos entender aquilo que Deus quer falar conosco, amém? Todos já estão com a Bíblia aí, vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 21, verso 9. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora essa escrava. E disse a Abraão: deita fora essa escrava e seu filho, pois o filho desta escrava não herda com meu filho Isaque. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva, em tudo o que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua descendência. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porque ele é da sua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, e povoou sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos, ou algumas traduções diz árvore, e foi assentando-se em frente dele. E uma boa distância, como um tiro de um arco, depois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde o céu, dizendo: que tens, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Erga-te, levanta-te, o rapaz, e toma pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos. Grava comigo essa palavra: Deus lhe abriu os olhos. Você pode repetir comigo: Deus lhe abriu os olhos. E ela viu o poço, e foi, encheu de água e odre, e deu-a de beber ao rapaz. Amém? Fecha os olhos por algum instante. Senhor, nessa noite, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo continue conduzindo este culto de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, Pai. Senhor, neste momento, Senhor, eu peço a Ti que todos os roubadores de semente, Pai, tudo aquilo que vem querer roubar a semente que será brotada, Senhor, Pai, em nossos corações nessa noite, Pai, que possa ser repreendido, Senhor, que todos principados e potestades, Senhor, e dominadores, Senhor, Pai, que venham se levantar, Senhor, para levar a mente cativa a outro lugar, Senhor, que possa ser repreendido nessa noite pelo poder do Teu nome santo, Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa levar a mente cativa do Teu Filho até o Teu sublime trono, Pai, para que eles possam entender, compreender e praticar aquilo que será ministrado nessa noite, Senhor. Meu Deus, que toda mente, Senhor, que estiver focalizada na manhã, que estiver focalizada nas coisas que irá fazer após essa reunião, Pai, que o Teu, meu Deus, que o Teu amado Espírito Santo, Senhor, possa trazer de volta para este altar, Senhor, porque é esse altar que vai fazer alimento para as vidas dessa noite, Senhor. Esse altar vai trazer alimento para as nossas vidas nessa noite, Pai. Eu te peço nessa noite, acreditando no milagre, Senhor, acreditando que o Senhor é o Deus que provê, que o Senhor é o Deus que vai fazer. E nessa noite, Senhor, que eu te digo, Senhor, que o Senhor pensa, Senhor, e que o Senhor possa descer, Senhor, Pai, sobre essa igreja, meu Deus, Pai, que não venha ser um Jonas falando, Senhor, mas venha ver o Teu Espírito Santo, Senhor, como uma brisa suave sobre os ouvidos, sobre o coração dessas pessoas que estão aqui nessa noite, Pai. Eu te peço, acreditando, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Será que você pode aplaudir o Senhor bem forte? Meus amados irmãos, esse texto que nós lemos, ele nos diz uma história muito interessante. Ele fala a respeito de um homem que todas as religiões conhecem.
que nós chamamos o pai da fé, que se chama Abraão. Para nós entendermos esse contexto que nós lemos, nós temos que entender que Deus ele chama Abraão de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, uma cidade que as pessoas não tinham temor a Deus, mas Deus olha para aquele homem e chama ele para uma obra, chama ele para uma promessa. E Abraão, escutando aquela voz, ele sem saber para onde ir, sem ele saber para onde iria andar, sem saber aonde ele iria ficar, sem saber até mesmo se aquilo que ele estava prometendo para ele iria se cumprir, ele ouviu aquela voz, e aquela voz o encorajou a prosseguir, a ir diante dela, a ir diante daquele caminho, daquela promessa que aquela voz havia dito para ele. E nós sabemos na história que Deus havia dito para Abraão que Sara teria um filho e a descendência dele seria muito grande sobre a face da terra. Só que, se nós formos ler a Bíblia, se nós formos ler e entender, nós entendemos e nós aprendemos que Sara não podia ter filho. Sara era estéril. Como Sara poderia ter um filho se era estéril? Como essa promessa poderia acontecer sobre a vida dela se Sara era estéril? Não poderia ter filhos. Como isso poderia acontecer? Mas, ao decorrer da história, nós vamos ver que Abraão, Deus faz essa aliança com Abraão. E nós vamos ver no capítulo 16 do livro de Gênesis, que antecedeu essa história. Nós vamos ver que Sara, por não acreditar, Sara, por algum momento, ela não acreditou na promessa, ou pelo fato dela ser estéril, ela não crê naquilo que Deus havia dito para ela, de não crer que Deus iria cumprir aquilo que ele havia falado, porque a sua velhice já estava muito grande, a sua idade já era avançada, e nunca viu uma pessoa idosa, uma acima de 80 anos, ter um filho. Para a humanidade, isso é impossível. Para a humanidade, isso jamais poderia acontecer. Estando assim, passando os anos, ela foi vendo, olhando para si, quem sabe pensando naquilo que Abraão havia dito dela. Olha, eu escutei uma voz, eu escutei alguém disse, olha, Deus disse que iria nos dar um filho. Mas Sara, na sua pequenez, pensamento pequenininho de ser humano, não acreditou naquilo que Deus havia dito para ela. A primeira coisa que eu quero começar dizendo para você nessa noite: a sua humanidade não está à altura daquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus prometeu para você, ela não está no patamar da visão humana. Aquilo que Deus ele promete que Ele vai fazer em nossas vidas, ao olhar do homem, a visão do homem, ela não consegue acreditar, ela não consegue enxergar o milagre de Deus na vida dela. Por quê, Deus? Porque Deus ele não trabalha com o natural, Ele trabalha com o sobrenatural. Aleluia. Deus havia dito para você, você vai ter um filho, mas o natural dizia que não. Mas você vai ter um filho e sua descendência será muito grande sobre a face da terra. Sobrenatural, mas o natural dizia que não. E eu quero dizer para você nessa noite, aquilo que Deus falou para você, quem sabe os seus olhos não estão enxergando, quem sabe a sua visão humana não consegue enxergar o milagre de Deus sobre a tua vida. Mas nessa noite eu venho com uma voz profética dizer para você, aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, é aquilo que Deus tem preparado para você. Os olhos dela não conseguiam ver o milagre de Deus. E foi se passando os anos, e Abraão tem como uma mulher, como uma serva, Agar. Ele toma ela como serva da sua esposa, e sua esposa olha para Agar e diz: olha, Agar é uma mulher bonita, eu estou conjecturando, eu estou imaginando, a Bíblia não diz isso, mas eu estou acreditando que ela olhou para Agar e disse assim: olha, Agar é uma mulher bonita, ela pode ter filho, ela
pode gerar descendentes para o meu esposo, ela pode gerar descendente. É a promessa de Deus, pode vir através dela. E ela pensando isso, achando que Deus trabalha com o natural. E ela vai lá e fala: Abraão, eu sei que eu já sou com a idade avançada, mas nós temos Agar. Agar é uma moça, uma mulher jovem. Ela não é estéril. Ela pode dar filhos. E Abraão, pela sua também pequenez, pensamento humano, por aqueles momentos, por aqueles segundos, acredita que a descendência dele vinha de Agar. A segunda coisa que eu quero te dizer nessa noite: aleluia. Nós muitas das vezes saímos do foco daquilo que Deus prometeu para nós. Quando nós saímos do foco daquilo que Deus quer para nossas vidas, nós ficamos sem rumo, sem direção. E qualquer coisinha nós abraçamos, qualquer coisinha nós achamos que é a direção de Deus, qualquer caminho nós achamos que é o caminho de Deus, qualquer coisa maravilhosa nos ilude ao ponto de nós acharmos que é Deus que está fazendo, ao ponto de nós acharmos que esse caminho que nós estamos trilhando é o caminho de Deus. Mas em Salomão escreve em Provérbios ou Eclesiastes, quando ele fala: olha, tem caminho que para os homens, aos olhos deles, são caminhos bons, mas ele é o fim deles, leva à perdição. Quando você sai do foco, quando você sai daquilo que Deus disse para você, aquilo que Deus prometeu para você, você acaba indo para caminhos que não prosperam. Que por mais que você veja dando frutos, mas os frutos não são frutos permanentes, porque a palavra do Senhor diz no Evangelho de João que os frutos de Jesus, os frutos de Deus, são frutos permanentes, não são frutos que se acabam, não são frutos que nos iludem, que por mais que a maçã por fora ou a fruta por fora esteja boa, mas dentro da boca cheio de bicho, não. O fruto de Deus é um fruto bom, é um fruto permanente, é um fruto que satisfaz a nossa alma, o nosso espírito. E tem coisas, tem caminhos que nós achamos pelo fato da promessa demorar, de nós não vermos, de nós não enxergarmos. Nós vamos por caminhos que uma voz que não é a voz de Deus, ela nos conduz para os caminhos diferentes, nos caminhos distantes da presença de Deus, e nós achamos que estamos perto. A Bíblia nos diz em Juízes capítulo 13 que Salomão, Sansão, eles estavam andando, caminhando, trilhando os caminhos que ele achava que eles estavam no caminho certo. Tocou em coisa imunda que não podia. Ele era nazireu, casou com mulher filisteias, não podia, porque a Bíblia diz que tinha que casar com pessoas da sua próprio povo. O povo de Israel tinha que casar com o povo de Israel, não com outro povo. Começou a desobedecer e achou que estava andando no caminho que Deus não é Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus não estava mais nele, e ele nem percebia, ele nem percebeu que o Espírito Santo de Deus estava mais nele. Por quê? Porque ele estava andando achando que ele estava fazendo a coisa certa, indo para o caminho certo, fazendo as coisas certas. E qual foi o caminho dele? O caminho dele foi ser zombado, aprisionado pelos seus inimigos. Existe caminho que você está trilhando, que muitas das vezes não é o Espírito Santo de Deus que está te guiando, e você está achando que é Deus e não é Deus. E Abraão, ele toma essa decisão com Sara, eles achando que estavam fazendo a coisa certa. E a Bíblia nos diz que ele se deita com Agar e nasce um filho, e o nome do filho é Ismael, e nasce o nome de Ismael. E a Bíblia diz que esse jovem, essa criança, ela vai crescendo, e Abraão, como pai,
Porque qual é o pai que não tem um amor pelo seu filho? O amor de um pai, o amor de uma mãe. Ele vai se crescendo. Quem sabe Abraão vai brincando com ele, vai levando ele para passear, vai criando aquele vínculo de amor de pai e filho. E Sara, do outro lado da história, ela olha e vê aquilo, e ela fica pensando: olha, é o meu filho na promessa mesmo. Só que, de repente, a um certo ponto, Sara olha para aquela criança e vê o amor de Abraão para aquela criança, e Sara fica ciumenta, fica ciumada, fala: olha o Abraão como está, será que Deus não falou que ia ser de mim? E nós vamos ver que ela começa a maltratar Agar, ao ponto de Agar acordar no dia, pegar as suas coisas e ir embora. Mas quando ela estava indo embora, no meio do deserto, ouve-se uma voz. Eu disse: Agar, volta para onde você estava, humilha-te perante a tua serva, porque esse menino será uma grande descendência. Aleluia! Ela volta para casa, começa a fazer o serviço de serva novamente. Isso eu estou explicando o capítulo 17 de Gênesis. E quando vai se crescendo mais o menino, aí a Bíblia nos diz que Deus cumpre com a promessa, dá-se Isaac, o filho da promessa. E a Bíblia diz que ele vai se crescendo. Se não me falha a memória, é 10 ou 13 anos. Ismael é mais velho que Isaac. E vai se crescendo, vai crescendo. E como toda criança, como toda adolescente, eles vão brincando, um zombando do outro, vai fazendo aquelas coisas. E Sara, observando isso, ela começa a ver e fala assim: olha, esse menino não vai dar nada daquilo que é de direito para Isaac. Isaac é o filho da promessa. Isaac foi a promessa que Deus falou. Isaac é a promessa que Deus disse que ia cumprir. Deus gerado de mim, saiu de dentro de mim. Mesmo na velhice, saiu de dentro de mim. E ela começa a ficar ciumada novamente. E a Bíblia nos diz, no capítulo 21, que Sara fala para Abraão: se vira, eu quero fora dessa casa, eu quero fora da tenda, eu quero fora dessa região, eu não quero mais Agar e Ismael aqui nessa casa. Porque Isaac é o filho da promessa, é ele que vai herdar, vai ser ele. E Abraão, a Bíblia nos diz que Abraão ele ficou com um sentimento, um peso de consciência, porque Ismael era seu filho e ele amava Ismael. Ele não queria deixar, abandonar, porque naquela época ele era a época de hoje em dia que tem ônibus que você pega, vai para o canto, sai para o outro. Não, lá você tinha que andar no meio do deserto, enfrentar sol, enfrentar frio, enfrentar tempestade, enfrentar pessoas que vinham para te roubar. Pessoas com maldade no coração. Imagine você andando no deserto assim, escuro, você sem saber para onde ir, sem direção tomar. E Abraão ele fica preocupado. Mas Deus disse para a senhora: pode ir, pode deixar, meu filho. Ismael, eu estou cuidando dele. Eu estou cuidando dele. Pode deixar ele ir, porque eu vou cuidar dele. Ele será uma grande descendência da dominação dessa terra, porque ele veio por causa da tua semente, ele é da sua semente, então ele será uma grande nação, ele será muito grande. E a Bíblia nos diz que Abraão ele pega o odre de água, uma garrafinha de água, ele pega um pano de madrugada, Agar estava na sua tenda, acredito eu, ele chega e fala assim: olha, Agar, infelizmente agora você não pode mais estar comigo. Infelizmente agora você vai ter que
Bíblia não diz isso, irmãos. Eu estou pensando aqui, imaginando uma situação, interpretando esses versículos. Ela pega a sua mochila, pega as suas coisas. Sim, Senhor, eu vou ir. Pega o seu filho. Ismael tinha por volta de 10 a 13 anos. Era uma idade mais ou menos assim. E ele vai. Imagina você andar ao meio do deserto errante. Porque a Bíblia, nós vemos que eles foram andando ao meio do deserto errante, sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir. Imagine você pegar o teu filho, alguém expulsar você pegar o teu filho sem saber para onde ir, sem ter uma casa para morar, apenas um pouco de nutriente para essa viagem, nutrientes que não é o suficiente, porque você não sabe aonde você vai chegar e você não sabe aonde você vai ir. Ela pega a sua mochila e começa a andar. Eu não sei se a viagem foi de um dia, de 2 dias, mas a Bíblia enfatiza dizendo que a água acabou, a comida acabou, e agora, o que eu vou fazer? Ela pensou, o que eu vou fazer? E ela olha a vista de longe, umas árvores, móveis. Eu acredito que essa passagem, esse momento que o escritor escreveu, Moisés escreveu, pode-se dizer que foi um momento de dia, porque ela vai debaixo da árvore, coloca a criança debaixo da árvore, e ela coloca a criança debaixo da árvore, e ela, acredito que ela foi pensando, e agora, o que eu vou fazer? A comida acabou, a água acabou. Como é que eu vou caminhar com meu filho? Nós vamos morrer. A esperança dela de continuar ao deserto, de sobreviver pela zero. Ela não tinha mais perspectiva nenhuma. A esperança dela já tinha se acabado. E a Bíblia diz que ela deixa a criança debaixo da árvore. Pensando nela, eu vou embora, eu vou abandonar a criança, eu vou deixar essa criança de lado, para que ela não veja que eu morra. Eu não quero que meu filho veja que eu morra. Ele pode ser que alguém passe e leve ele, eu não sei, mas eu não quero que ele veja morrer. E ela vai, e de repente a criança faz o quê? Chora. E quando ela chora, Deus grava no céu e pergunta: o que tu tens, Agar? Não temos. Deus ouviu a voz do rapaz desse lugar onde é que ele está. E eu gostaria de começar a pregar nessa noite: nunca abandone o seu chamado. Porque é isso, Jonas? A criança, ela tinha uma representação, ela tem uma representação na Bíblia de chamado, de esperança. Uma criança, para uma mulher, um filho, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa bela. E aquilo que ela gerou de dentro dela, o chamado que estava sendo gerado dela dentro dela, que foi gerado dentro dela, porque ele era o filho da promessa. Ele não era o filho da promessa, mas ele tinha uma promessa. Ela abandona de lado aquilo que Deus havia dito que não deixaria
Quantas pessoas querem abandonar aquilo que Deus chamou para elas, aquilo que Deus mandou elas cuidar, elas não querem, elas negligenciam aquilo que Deus colocou sobre as mãos delas, aquilo que Deus falou aos meus filhos: cuida, tenha zelo, isso vai prosperar, isso vai crescer, a semente deles vai ser grande, isso vai frutificar. Tenha paciência, mas nós não temos paciência e queremos abandonar no meio do caminho aquilo que Deus colocou para nós cuidarmos. Nós não somos mordomos daquilo que Deus colocou para nós deixamos de lado, cuidamos de qualquer jeito, não temos zelo pelaquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos. Olha falando, mas Deus está vendo tudo isso que Deus está dizendo para nós nessa noite. Meu filho, olha que Deus diz para ela assim: olha, que tens agarrado temas, Deus ouviu tua voz, ergue-te. Deus está dizendo assim: ergue-te, levanta, meu filho. Aleluia. Você quer se prostrar diante dessa situação, você está querendo se prostrar, querendo abandonar aquilo que eu disse, aquilo que eu prometi para você. Mas Deus vai dizer assim: ergue-te, ou seja, levanta-te, pega pela mão. Ou seja, Deus vai dizer assim para Agar: oh, aleluia, Agar estava distante, Deus vai dizer: Agar, volta lá, onde é que está aquela criança, pega ela pela mão, leva ela junto com você, porque eu estou contigo, não temas. Deus vai dizer assim para você nessa noite: levanta, lembra-se da onde caíste, volte ao primeiro amor, porque Ele é contigo. Ela é nossa sublimicada. Oh, aleluias, oh, glórias. Aleluias, oh, glórias, oh, glórias, oh, glórias, oh, glórias, oh, glórias. Nessa noite para você, meu filho, minha filha, eu tenho algo grande na tua vida, eu tenho algo grande na sua história, eu tenho algo grande na sua família. Para de ficar se preocupando, que ele vai abandonar tudo, dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Eu sou um Deus nessa noite que se levanto e digo: filha, eu tenho a vida nas tuas mãos e coloco de volta para o caminho da onde você deveria sair. Ela estava andando, ela não sabia daquilo que ela estava fazendo, da responsabilidade que estava sobre as mãos dela. Mas Deus falou: olha, filho, por que você está fazendo isso? Volta lá, volta. Aleluia. Quando ela ouviu aquela voz do anjo bradando dos céus, porque a Bíblia diz que a voz do anjo bradou desde o céu, foi com uma voz de um esplêndido sobre aquele lugar, sobre aquele